O Ciente Podcast da Construção está começando para colocar você bem perto das inovações que movem a indústria da construção civil. Esse episódio foi gravado durante o Constru Summit 2024, o maior evento de gestão e tecnologia da área. Vamos lá? Começar mais um bate-papo aqui, né? Um podcast do Constru Summit. Nesse bate-papo, a ideia é a gente falar um pouquinho mais sobre as estratégias dos funds, né? Que os incorporadores acabam buscando, né? Com consultores e incorporadores. Bom, eu sou a Fernanda, sou gerente de negócios do Ciente, né? Dessa parte da tese de soluções financeiras, oferta de soluções financeiras para os clientes. Ioane, né, gostaria de colocar vocês, se apresenta um pouco, né, da travessia, me fala um pouco sobre a travessia. Claro, vamos lá. Eu sou Ioane, eu sou sócio e diretor comercial da Travessia, estou há um pouco mais de 5 anos na Travessia. A Travessia é uma securitizadora, com um pouco mais de 8 anos aqui de existência, e a gente tem várias atuações de mercado, né, então a gente olha tanto para mercado imobiliário, mercado do agronegócio e outros tipos de mercados, como crédito estruturado em geral. Mas aqui a gente vai ficar focado no segmento imobiliário. Então, de todas as nossas operações, que representam aproximadamente 40 bilhões, 4 bilhões é no mercado imobiliário, em mais de 100 projetos. E a gente vai fazer ali a gestão e a captação de recursos para a obra, para a incorporadora, para loteadoras e para segmentos em geral. Tem resorts, tem hotéis, antecipação de aluguéis, mas aqui a gente vai ficar focado aqui mais em como a incorporadora e a loteadora fazem essa conexão com a construtora, então viabilizando aqui todas as cadeias aqui de dinheiro. Ok. E aí, Bruno, você fala um pouquinho da OnePay e se apresenta, né? Prazer, Bruno, sou o CEO e um dos sócios da OnePay. Na OnePay nós desenvolvemos ali de um lado tecnologia e de outro a gente também dá o capital ali, prover o capital para que as construtoras ou incorporadoras possam estruturar, né, dentro da empresa deles o risco sacado, né? Eu não gosto tanto do termo, mas estruturar um programa de antecipação de recebíveis entre os fornecedores deles e eles, né, a construtora. Então, o fornecedor que eventualmente tem que esperar hoje 30, 50, 60 dias para receber uma nota fiscal, uma medição, né, de um serviço que ele prestou, ele passa a receber esse valor imediatamente, a construtora pode continuar pagando a plataforma ali em 50, 60 dias, enfim, no prazo contratual, né? Então, a gente traz essa ferramenta que pode, enfim, gerar vários benefícios e pode ser utilizada de várias formas no dia a dia da empresa. Legal. Então, aqui a gente tem duas instituições que oferecem fund para a construtora, né, para a incorporadora, e pelo que vocês estão me falando aqui, eu entendo que é quase que uma solução que uma complementa a outra, né? E aí eu queria perguntar, assim, quais são, né, as principais dificuldades e as dores de uma incorporadora na hora de obter o crédito, né? Buscar esse fund no mercado, né? A gente sabe que, às vezes, os bancos mais tradicionais, eles cobram e exigem muita documentação, garantias, e aí hoje a gente tem visto esse movimento, né, das construtoras e incorporadoras buscando alternativas, né? Então, se vocês puderem falar um pouquinho das dores de cada perfil aí dos seus clientes, acho que seria legal. Então, do nosso lado, o primeiro ponto que eu vejo é que existe, de fato, um certo preconceito com o mercado, principalmente no produto risco sacado, né? Então, recentemente os bancos começaram a tirar muito esse produto do mercado. Para a construtora nunca foi um produto muito comum, né? Eu só vejo construtoras muito, muito grandes, assim, que operam quase R$ 1 bilhão em obra, que têm acesso a esse produto. Então, trazer esse produto para construtoras menores, eu acho que é um ponto importante, porque eles não têm acesso a esse tipo de produto no banco. E a questão das garantias, né? Eu acho que o banco, hoje em dia, é muito difícil ele dar crédito sem aval ou sem garantia real. E para nossa operação, a gente acha que não faz sentido, né? Um crédito que acaba sendo para a construtora, né? Porque o risco é dela, mas também no final do dia para o fornecedor. Então, a gente se esforça muito para dar o crédito clean, né? Sem garantia, sem aval,
Isso acaba sendo um diferencial, né? A gente sabe analisar a construtora, diferente de muitos bancos que só não gostam do setor. Então a gente analisa a operação, analisa a saúde das SPS e aí decide se dá o crédito ou não. E se a gente dá, geralmente a gente tende para ir sem um aval e sem uma garantia. Só se a operação de fato cresce muito, é uma operação muito grande, aí sim tem uma estrutura um pouco mais robusta. Mas créditos menores a gente gosta de dar o crédito clean, que acho que é um dificultador, assim, que eu vejo muito nas empresas de pequeno e médio porte. Eles não conseguem ter acesso a esse tipo de recurso. Legal. Perfeito. E aqui do nosso lado, o que a gente tem visto, as incorporadoras, construtoras, aqui eu estou falando das construtoras que incorporam também, tá? Indo para linhas bancárias, a burocracia que o banco está envolvendo realmente está muito aquém do necessário, né? Então são operações que demoram muito para serem aprovadas e são operações muito mais engessadas em questão ali da liberação da obra no mês a mês. Então, tem que implorar, né, para receber o valor. Tem que implorar, tem até caso de incorporadora que está sofrendo na mão de plano empresário, lançamento pré-pandemia, que teve o estouro de obra e o banco simplesmente não aumenta o limite do plano empresário. E aí a obra fica ali toda atrapalhada. Andando de lado. E as soluções que o Bruno oferece acaba viabilizando essa ponte de desencaixe de caixa ali para a construtora. Olhando aqui o que a Travessia faz, a Travessia vai financiar a obra do empreendimento como um todo. Obviamente que existem ali alguns desencaixes de caixa que o Bruno complementa, mas para o nosso lado aqui, a gente vai exigir um percentual de vendas menor do que o banco, um percentual de obras também menor do que o banco, desde que o projeto ali comporte e tenha margem muito boa. Uhum. Isso é interessante, porque a gente sabe também, né? Às vezes o banco, ele trabalha até com limite. Pode ver, um pequeno, né, médio incorporador, se ele vai pedir um crédito, aí o banco fala, pô, só esse valor, e acaba não enquadrando ele, né? Sempre eles olham os valores num ticket maior. E aí, no caso, vocês conseguem hoje absorver esse tipo de cliente, um incorporador de médio e pequeno porte? A gente consegue, e é onde a gente mais atua, né? Porque com o resgate da poupança nos últimos anos, nos últimos meses, os bancos eles vão direcionar o plano empresário basicamente para as incorporadoras construtoras que são muito grandes. Então, nesse mercado de pequenas e médias empresas, que os bancos não olham, é onde a gente consegue atuar mais facilmente e são projetos com margens boas, são projetos bem feitos. Legal. E aí, assim, o que vocês consideram como boas práticas para os incorporadores e construtores para que eles se mantenham nesse mercado financeiro, conseguindo esse crédito mais fácil? Eu acho que o primeiro ponto que eu sempre falo para as empresas é a questão da organização, né? Então, por exemplo, eu não acho certo você pagar um fornecedor com 5 dias depois da nota fiscal emitida, é muito curto. Porque o mercado não funciona mais assim, né? Não funciona aqui no Brasil, já não funciona nos Estados Unidos, não funciona em vários lugares do mundo. Então, se a construtora está com uma metodologia ali de pagar muito curto, ela está, vamos dizer, se comprometendo em algo que ela nem precisaria, né? Então, você começar com uma organização de tratar, por exemplo, nosso produto ele começa muito na contratação do fornecedor. Você tratar as regras do jogo e falar, você vai receber em 60 dias, mas você tem a possibilidade de antecipar. Então, se ela começa a se organizar para isso, aí ela começa a ter benefícios de estar mais organizada financeiramente, né? Porque ela não precisa tirar do caixa dela para resgatar um fornecedor, ela não precisa ficar financiando a operação. Então, eu vejo que tem muita empresa hoje no mercado, principalmente construtora pura, né, que não é incorporadora, que acaba se limitando porque ela não se organiza e não utiliza ferramentas financeiras para o dia a dia dela, né? E se ela utilizasse, ela poderia fazer mais obras, faturar mais, lucrar mais. Então, tem vários gaps ali que ela deixa de atuar e que acabam limitando o crescimento e a produtividade dela, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. Começar com a organização ali no começo e utilizar as ferramentas, né, para prosperar mais. Legal. Eu acho que é interessante colocar que como vocês acabam pagando à vista, o fornecedor em alguns casos, até a construtora consegue um desconto em cima do material. Também. Acaba melhorando a margem do projeto. Eu falo, é uma vista faturada. A construtora, o fornecedor emite, às vezes, um sinal ali para 30 dias, ele pode antecipar, então ele recebeu a vista, mas a construtora não precisa, e principalmente assim, marcenaria, serralheria, que são itens que o fornecedor, basicamente, ele exige que você tenha um sinal, você não precisa tirar esse sinal do caixa da construtora, entendeu? Então, acho que é uma sacada bem legal. Boa. Antes de continuar o bate-papo, que tal já colocar as dicas desse episódio em prática?
Separamos na descrição um material gratuito para centralizar todos os dados das suas cotações. Essa planilha gratuita é um mapa de cotação que coloca propostas de fornecedores lado a lado para você fazer a melhor escolha, economizando tempo na rotina e poupando dinheiro nas compras. É só clicar no link, acessar a planilha e garantir negociações mais vantajosas. Para mais materiais gratuitos, visite o site do Cienge, www.cienge.com.br. E aí, Yane, o que você acha também de boas práticas, uma vez que já foi concedido o crédito, né, para uma construtora? Vamos dizer, porque você trabalha bastante com esse financiamento para a produção, né? O que é manter? Como que ela se mantém ali mesmo? Porque às vezes ela já está tomada com um crédito ali. Como que ela faz para conseguir um segundo e assim se manter nesse mercado? Claro, claro. A gente sempre olha a incorporadora, obviamente a gente olha o balanço delas, mas a gente se preocupa muito mais em olhar os projetos da incorporadora. Então não é porque uma incorporadora está financiando 5 projetos que ela não pode ser financiada no 6º, no 7º, porque cada projeto é um quadrado onde a gente olha o projeto. Então, se é uma incorporadora, construtora que tem projetos bons, com margens boas, ela tende a conseguir financiamento. Aí é interessante sempre ter governança, ter um sistema de ERP, como por exemplo um Cienge, uma padronização de dados, que isso tudo facilita a análise ali no dia a dia, tanto para a viabilidade da operação, quanto no mês a mês da operação. Nas liberações, né? Por exemplo, se um projeto está comprometido, ele teve um problema num projeto específico, isso acaba influenciando nesse outro projeto que você está analisando ou não? Não se relaciona? Não necessariamente se relaciona e muitas vezes o projeto que a gente financia com bastante margem, ele consegue ajudar o outro projeto. Tá, entendi. Então, você consegue olhar dois projetos. Um projeto para o do outro. Entendi. Exatamente, você consegue olhar 2 projetos juntos. Bacana. Legal. Eu estava acompanhando, né, a palestra de vocês, né, e aí achei legal, porque você também trouxe, ele comentou muito sobre as liberações, né, no plano empresário, né, o famoso plano empresário tem as liberações, e aí a sua solução acaba entrando para ajudar nos gaps de uma liberação no plano empresário. E aí eu acho que é legal tentar a gente colocar aqui como que essa solução da travessia pode complementar com a solução da OnePay. Se vocês puderem fazer Pode começar, claro. Então eu vou dar um exemplo bem clássico, né, de uma operação de financiamento de obra, onde a gente vai realizar o pagamento com base na medição física da obra. Então existem 2 desencaixes aqui que dentro da nossa operação, que a OnePay consegue atuar bem. É no desencaixe entre a compra do material e a instalação física do material na obra, e o período entre instalação e a medição física para posterior pagamento aqui na operação do CRI. Porque você só mede o que está instalado, né? Tem operação que sim, tem operação que é no financeiro, mas nesse caso que a gente só mede o que está instalado, é muito bom a solução de vocês. E aí, você quer complementar, Bruno? Não, eu concordo. Eu acho que assim, né, quando a construtora depende de um recebível, é muito ruim para ela trabalhar com tudo muito justo. Porque às vezes pode atrasar alguma coisa, tem um processo que ela não cumpriu e aí ela vai ter que esperar mais. Essa operação, por exemplo, em Minha Casa Minha Vida também, que a Caixa financia, acontece muito. Então, eu acho que as construtoras têm que trabalhar um pouco mais desafogada. Ela não pode depender de um recebível que vai cair no dia 15 para pagar 2 milhões de boleto de fornecedor no dia 16. Porque aí se no dia 15 um pagamento que ela estava para receber, acontece alguma coisa que ela não recebe, ela vai comprometer N fornecedores. Então, onde eu acho que é complementar é justamente a construtora começar a trabalhar com um pouco mais de folga, alongar um pouco o fluxo de caixa, justamente para a obra dela não ser impactada, depende de um recebimento, entendeu? Tem muita construtora que a gente vê que, putz, eu não recebi de tal cliente, me prejudicou, tive que replanejar 200 pagamentos, né? Então, esse é um cenário que não é um cenário onde elas deveriam estar, entendeu? Ela tem que ter mais folga, porque se ela não receber de um, putz, eu tô tranquilo porque eu não tô dependendo desse pagamento, né? E acaba virando um ciclo, né? Porque se às vezes ela não recebe de um fornecedor, ela não consegue colocar aquilo na obra e na hora da edição aquilo não aparece, aí não tem a liberação dentro do plano empresário e fica já um atraso. E as construtoras, uma vez que você começa a atrasar com os fornecedores, aí você gera vários outros impactos. Se você atrasa a concreteira, a próxima concretagem o cara suspende. Se você atrasa o fornecedor de mão de obra, ele para a obra. Então, assim, vai desencadeando um monte de coisas ruins e no final do dia ela vai ser prejudicada, porque o cliente que atrasou ela não vai pagar com juros, o fornecedor não vai dar nenhum benefício para ela e a obra dela vai atrasar, vai começar a ter impacto, vai pagar multijuros. Então,
é um cenário ruim para a construtora, né? Ela se Por isso prejudica. que eu acho, e acredito muito nisso, né? Que o incorporador, o construtor, ele tem que ter um conhecimento dos produtos disponíveis no mercado, diversificar um pouco, né? Porque ele não pode ficar dependente somente de um produto ou só do outro. E assim ele começa a jogar um pouco, né? E desafogar o fluxo dele, né? Exato. Até porque hoje, assim, tem muita empresa que não usufrui dessas ferramentas, então ele está construindo do jeito mais difícil possível, né? Com recurso próprio, sem financiamento, enfim. E aí, se ele começa a olhar para o mercado, né, e ver soluções como a Travessia, como a OnePay, que conseguem prover esse crédito e desafogar etapas do processo dele, a vida vai ficando mais fácil, né? Porque senão ele se põe num buraco ali que é difícil ele sair. Ele tá sempre afogado, tá sempre no limite, né? Tudo é difícil. Então, acho que hoje em dia, com as tecnologias, ele tem que aproveitar isso para focar no que realmente importa, que é a construção, né? Um construtor, um incorporador tem que focar muito no produto e não ficar focando em financeiro, funding, enfim. E depois até um pouco desmistificar um pouco esse negócio de falar, nossa, endividamento. Nem sempre, né? Quando você faz um endividamento saudável, que nesse caso, buscando as boas opções de fundo, eu acho Exato. que não vejo prejuízo, né? Exato. Aí você tem que sempre botar na mesa, é o seguinte, você vai fazer um projeto com os recursos próprios ou você vai fazer 5 projetos Exato. Com recursos de terceiros, menos que você ganhe um pouco menos de lucro. Então, o retorno sobre o capital do acionista, em casos que ele ande com 5 projetos ao mesmo tempo com dinheiro de terceiros, com soluções no mercado, como a nossa aqui da OnePay, ele acaba tendo um retorno sobre o equity, né, sobre o investimento do acionista muito maior do que ele teria se ele usasse o recurso próprio para fazer uma obra, aí depois faz outra obra, e depois faz outra Exato. obra. Concordo 100%. Legal. E aí, para finalizar um pouco aqui, né? Finalizar, na verdade, o nosso bate-papo, eu queria ouvir de vocês quais são as expectativas de custo de fund para 2025, 2026. O que vocês estão vendo aí ou sente pro mercado, a movimentação? Eu acho que, em termos de funding, né, o CDI assim, é meio incerto, né? Se vai crescer, se não vai, o quanto vai crescer. Mas eu acho que, enfim, a minha visão não vai mudar tanto no próximo ano, acho que vai ser parecido, então o custo de capital vai ser parecido com o que está hoje. Não sei se o risco do Brasil vai crescer ou não, né? Isso pode influenciar um pouco, mas então eu vejo um cenário assim mais estável a curto, médio prazo, mas eu vejo que as construtoras, principalmente as grandes, estão indo muito nessa linha, elas estão começando a usar mais essas soluções, né? E é um movimento que sempre começa no grande e vem vai descendo, né? Então, hoje, por exemplo, grande parte dos nossos clientes são clientes grandes que faturam próximo do bilhão, mas eu vejo que a base ali, o pessoal de 300, 200, 100 milhões está começando a se interessar e falar, putz, eu posso fazer isso, então eu vou começar a fazer. Então, acho que a tendência é essa, é o pessoal começar a usar ferramentas financeiras justamente porque tem muita obra no Brasil, né? Eu vim aqui pela costa ali, Balneário, Itapema, né? Tá bombando de obra. Aí você vai para São Paulo, você sobe a Rebouças, tá com muita obra. Então, obra não falta. E o que as construtoras querem é pegar cada vez mais obras, né? Incorporarem mais. Então, acho que elas vão utilizar dessas ferramentas para conseguirem aproveitar esse bom momento da construção no país. Exatamente. Independente se a Selic ano que vem ela for para 15 ou for para 5, boas incorporadoras construtoras com bons projetos, elas sempre vão ter espaço via mercado de capitais ou via soluções financeiras para captarem os recursos necessários para ajudá-las. Sempre. Não tem exceção. Exato. E até um ponto complementar aqui que é legal explicar para o pessoal, que eu até expliquei na palestra, mas acho que é importante mencionar, que é justamente aquele programa de investback, né? Porque a gente criou. Justamente porque hoje o pessoal, né, você tem vários jeitos de ter retorno, mas o melhor jeito é você ter um retorno sem ter o risco, né? Não vale a pena você correr riscos desnecessários. E quando a gente criou esse programa é justamente para a pessoa poder ter uma rentabilidade bem acima do CDI, porque ela está emprestando capital para o fornecedor dela, e esse fornecedor geralmente está usando uma linha muito mais cara de alavanca de crédito, né? Quais são as linhas de um fornecedor de mão de obra hoje? Putz, cheque especial, cartão de crédito, né? Ele recorre nas piores linhas possíveis, né? Então, a gente traz uma linha boa para o fornecedor, mas mesmo essa linha boa pode ser mais cara do que, sei lá, 150% do CDI, 200% do CDI. Ele comporta esse tipo de linha, porque ele às vezes está tomando a 1000% do CDI e ninguém sabe, né? Então, esse programa é bem interessante porque se torna um investimento bom para os acionistas da construtora, para os funcionários,
sem ter o risco, né? Então acho que é bacana e vai acompanhar qualquer curva do país, né? Se for para 15, para 5, ele vai ter um rendimento bom quando comparado ali ao que o CDI está pagando. Exatamente, eu também achei muito interessante. Show. E Anne, só para fechar, né? Eu vejo que antigamente existia um receio ou, não sei, a falta de conhecimento para operar com mercados capitais, né? O recurso dele. Hoje você acha que isso já está um pouco com a abertura aí, né? Do pessoal abrindo várias fintechs, tudo isso. Você acha que já quebrou um pouco esse paradigma? Sim, já quebrou um pouco desse paradigma, mas ainda o mercado de capitais vai ampliar bastante a atuação. Como eu falei, as pessoas elas estão saindo da poupança, indo para cada vez mais produtos financeiros que rendem mais, e com isso, os bancos eles não vão fazer mais planos empresários para pequenas e médias incorporadoras, como eles faziam antes, e aí o mercado de capitais ele vai atuar. De fato, embora a taxa do mercado de capitais seja um pouco mais cara, todas essas flexibilidades, olhando a operação, ou seja, você ganhar desconto na compra com o fornecedor, você entregar a obra antes, você trabalhar com o fluxo de caixa sempre ali no positivo, tudo isso acaba melhorando até o lucro da incorporadora e da construtora. Certeza. Quando você faz a modelagem ao longo do tempo da operação, essa conta fecha. Por isso que o mercado de capitais está tomando cada vez mais espaço. Sim, eu concordo. Eu acho que sobraram pessoas ainda que têm essa resistência, têm o orgulho de falar que faz tudo capital próprio, enfim. Mas eu acho que a tendência, principalmente o pessoal mais novo que da nossa idade, que está começando, que assumiu a empresa da família, eu sinto muito que eles valorizam muito essas ferramentas justamente porque aumenta o retorno do projeto, né? Eu acho que esse conceito de você não se alavancar um pouco, às vezes, ou não tomar um crédito, ou oferecer uma ferramenta de crédito, que esse conceito é ruim, eu acho que isso está acabando, vão sobrar poucas empresas que vão nessa linha, e a maioria, de fato, vai utilizar as ferramentas para crescerem, né? Porque você ter uma alavancagem, uma taxa boa, numa condição boa, foi o que o que a Travessia faz, né? Vai permitir mais projetos ali, um lucro absoluto maior do que se você ficar limitado em um, porque você não tem o capital próprio, né? Legal, legal. Bom, gente, assim, a gente precisa encerrar aqui, mas muito legal. Agradeço aí o bate-papo. E aí deixo aqui aberto para vocês, se vocês quiserem fazer alguma consideração, mas já antecipo aqui, obrigada pelo bate-papo, foi super legal. Então, obrigado. Eu quero agradecer, Bruno, Fernanda. Acho que é uma boa oportunidade para a gente bater um papo, realmente falar de soluções financeiras. Acho que eu não tenho muita consideração, mas venham atrás da gente, venham atrás da OnePay aqui, pesquisem sobre o mercado de capitais, venham conversar com a gente, mandem e-mail, mandem telefone. A gente vai olhar o projeto de vocês, independente do projeto. Então, sempre conversem com a gente para abrir leque de possibilidades. Por favor, Bruno. Não, para mim, eu primeiro agradecer, né, a oportunidade, foi bem bacana o bate-papo com vocês. A feira foi sensacional também, acho que foi muito legal. Geralmente eu vou lá pro Groundbreak do Procore, e até falei pro Guilherme aqui, que tá bem parecido, ele conseguiu trazer o conceito, ficou bem legal. E acho que o principal recado, né, as nossas soluções são complementares, e é pro pessoal, de fato, abrir a cabeça, começar a explorar essas soluções, implantar, né? Mesmo que às vezes seja um projeto apartado, falar, vamos fazer um teste aqui para entender e sentir a diferença, né? Eu acho que só de fato quando você começa a usar que você começa a ver qual que é a diferença frente ao que você tem hoje. Então acho que tem que ter essa abertura, principalmente dos diretores, dos donos da empresa, para experimentarem e testarem e aí definirem se é bom ou não, né? Mas o sentimento que eu tenho, né, que as soluções funcionam muito bem e que beneficiam a todos, né? O fornecedor é um ganha-ganha-ganha, que acho que é muito do que acontece hoje, né? O fornecedor ganha, a construtora ganha e a plataforma ganha, né? Então é isso que a gente quer trazer para o mercado. Obrigado. Bem, gente. Obrigada, viu? Obrigado. Valeu. Show. Até mais. Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você semana que vem em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais.